Tá Oi, ótimo. Devolvo a bola para você. Zé, vamos continuar falando dos golpistas aí, né? Hoje tem notícias sobre os caras. Seguinte, Uhum. Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, foi preso, transferido aqui para Brasília. Na decisão, o fundamento é que ele poderia interferir nas investigações, né? Influenciar depoimentos que estão sendo dados. E a pergunta que você vai ter que responder, Zé, que você pode trazer mais detalhes aí, porque a pergunta é bacana. Preso agora, né? Como o Silvinei se autoincriminou mentindo à CPI. Porque ele foi lá e falou, inclusive, né? Ah, não, no segundo turno, teve muito mais operações em outras regiões do que no Nordeste, não é verdade? Né? Então tá caindo aí o É castelo isso. de cartas do Silvinei Vasquez. Vamos lá. O que eu achei curioso, Kennedy, é que como esses caras realmente. A sorte do Brasil é que eles são incompetentes. Porque eles fizeram uma operação planejada com antecedência. Vou até recitar aqui a cronologia da preparação para essa Ah, operação do segundo turno, para roubar a eleição. E por incompetência, não conseguiram lograr êxito no seu plano. Mas olha só, por que que eu digo que ele se autoincrimina ao mentir à CPI? O que ele mentiu? Ele chegou lá na CPI e disse que a Polícia Rodoviária Federal havia feito, no dia do segundo turno, 694 pontos de fiscalização pelo Brasil. No entanto, os números que foram divulgados por ordem da CGU, porque a Polícia Rodoviária Federal não queria divulgar, foi a CGU, a Controladoria Geral da União, que mandou, revelou o quê? Que não eram 694, eram 911 pontos de fiscalização. E que no Nordeste havia 290 pontos de fiscalização e não 228, como o Vinei tinha dito à CPI, ou seja, 62 pontos a mais, né? Por que que ele mentiria sobre isso, Kennedy? Por que que ele diria na CPI que tinha tido menos pontos? Qual que é o interesse? Não, trabalhamos menos. Se estranho, né? a operação era legítima, não tem nenhum motivo para você omitir o número de pontos de fiscalização, Sim. né? Especialmente no Nordeste. Quer dizer, se tinha uma justificativa, se de fato havia um motivo para isso, não tinha motivo para ele mentir. Mas, como você disse, não só ele mentiu, dizendo que foram feitas menos operações, que a operação foi menor do que aconteceu, como mentiu também na distribuição. Foram 290 pontos de fiscalização no Nordeste contra 191 no Sudeste. Ora, o Sudeste tem 40% do eleitorado brasileiro e o Nordeste tem 24%. E, no entanto, 32% das fiscalizações foram feitas no Nordeste e, proporcionalmente, muito menos no Sudeste. Quer dizer, tinha um alvo certo. Mas não parou aí, né? Hoje já tinham vindo, mas hoje voltaram a público um mapa. Porque, vamos lá, no dia 19 de outubro, acontece uma reunião suspeitíssima na sede da Polícia Rodoviária Federal em Brasília, convocada pelo então diretor Silvinei Vasquez. Ele manda que 47, a cúpula da Polícia Rodoviária do Brasil inteiro, em vez de fazer uma reunião por Zoom, não, vai fisicamente, presencialmente a Brasília. A reunião é no auditório da Polícia Rodoviária Federal. Na entrada, tem dois policiais do setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal que recolheram todos os celulares e relógios de quem ia participar da reunião. A pauta da reunião era uma pública e o que foi discutido foi outra, e não houve ata, não houve registro formal do que foi discutido lá dentro. Justamente são esses 47 que estavam lá nesse dia que a Polícia Federal vai entrevistar ou vai interrogar nesta quinta-feira. E justamente para evitar que essas pessoas fossem influenciadas pelo Silvinei Vasquez, que ele foi preso preventivamente. Quer dizer, a razão para a prisão preventiva
é justamente que ele não interferisse no depoimento desses 47 que ele convocou para essa reunião do dia 19. O que aconteceu nessa reunião de 19? Ele falou que a Polícia Rodoviária Federal precisa tomar lado no segundo turno. O segundo turno aconteceria 11 dias depois, né? E foi ali que ele organizou essa operação de parar ônibus no dia do segundo turno, principalmente no Nordeste, e os números, os pontos, já tem uma descrição, uma discrepância nos números de pontos de fiscalização. Mas veja só, no Nordeste foram parados 324 ônibus no dia do segundo turno. No Sudeste, 79. Não, né, não preciso falar mais nada. Quer dizer, o Lula... E daí, no mesmo dia, Kennedy, mesmo dia 19 de outubro, depois dessa reunião na sede, em que tem trocas de mensagens que vazaram hoje, entre policiais dizendo que ele tinha falado muita merda, a expressão é literal, não sou eu que estou dizendo, e que dando a entender que ele tinha mandado que essa fiscalização tivesse um alvo político, que fosse concentrado nos lugares onde o Lula tinha tido mais votos no primeiro turno. Ele teria dito também alguma coisa assim, tem que ter um lado nessa história, uma coisa assim, né? Tomar um lado. Não, a Polícia Federal, né? Tem que tomar lado, tem que tomar o lado, quer dizer, não ia ser o lado do Lula. Né? Aí deixa de ser uma polícia de Estado, deixa de ser uma instituição de Estado, passa a ser uma polícia de facção. O mais grave é que no mesmo dia, à noite, o Anderson Torres, então ministro da Justiça, que também está... Bom, agora esteve preso durante muito tempo, agora está com tornozeleira eletrônica, convoca o Silvinei, o seu diretor de inteligência, a diretora de inteligência do Ministério da Justiça, a quem ele havia pedido um mapa da votação do primeiro turno, especificamente dos lugares onde o Lula tinha recebido mais de 75% dos votos. E ela faz esse levantamento e leva para a reunião para o Anderson Torres, e aparentemente ele fotografou a apresentação dela porque as imagens ficaram no celular dele, quer dizer, a prova cabal está ali. E nessa reunião da noite do dia 19, em que estavam o Anderson Torres, o Silvinei Vasquez, alguns representantes da Polícia Federal e a Marília Alencar, que é essa diretora de inteligência que fez o mapa, é que eles definiram como é que seria feita a operação no dia 30. Né? Deram as diretrizes e passaram as informações para o Anderson Torres, então, ministro da Justiça, de como é que a coisa se daria. Pois bem, no dia 26, uma semana depois, o Silvinei vai fazer uma visita ao Palácio do Planalto, que não é comum o diretor da Polícia Rodoviária Federal ir ao Palácio do Planalto nas vésperas da eleição, e no mesmo dia o Anderson Torres, o chefe dele, ministro da Justiça, vai à Bahia. Se reunir com quem? Com o diretor da Polícia Federal na Bahia, para pedir a ele empenho para fiscalizar supostas denúncias de compra de voto no dia da eleição. Ele queria engajar a Polícia Federal também nessa operação que a Polícia Rodoviária Federal fez. Quer dizer, isso daí só tem um nome, isso daí chama-se preparação de um golpe, né? Preparação de uma operação para roubar a eleição. Né? Tentou roubar a eleição. E no dia 30 tem essa informação que o Paulo Teixeira deu hoje no All News mais cedo, de que no dia da eleição, dia 30, na hora do almoço, depois que as redes sociais lotaram de informações sobre como a Polícia Federal estava parando tudo quanto era ônibus no Nordeste para impedindo o acesso das pessoas às urnas, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre, chama o Silvinei Vasquez ao TSE, interrompe, ele estava almoçando junto com outros ministros para o almoço, vai lá, conversa com o Silvinei e fala, olha, ou você para essa operação já ou você vai ser preso. Agora. Né? E, por conta disso, a operação também não diminui de intensidade, etc. E no final da tarde, às 4h30 da tarde, o Silvinei com o Anderson Torres vão prestar contas para quem?
para o Bolsonaro no Palácio da Pois é. Alvorada. Tem registro de entrada deles lá Pois às é. 16h30 Pois é. da O que tem que tarde. acontecer com o Bolsonaro, Zé? Vamos lá, o que tem que acontecer com o Bolsonaro? Porque assim, o Silvio Ney está preso agora, o Mauro Cid está Olha, preso, o Anderson Torres está com tornozeleira eletrônica. A quem que interessava? Assim, eu dá pra... acho, o Kennedy, que tem que não, acontecer? não tem dúvida de que isso foi bolado para beneficiar o Bolsonaro, que ele era o grande beneficiário dessa operação toda, desse uso de recursos públicos, de instituições públicas, para roubar a eleição, para Exato. prejudicar o adversário e beneficiar o Bolsonaro. Eu quero crer que os investigadores estão coletando o máximo de evidências, o máximo Isso de aí. depoimentos, para só tomar a atitude final desse processo quando não houver mais. Não, porque não basta saber que algo aconteceu, né? Tem que provar que isso aconteceu, e nesse caso tem que ser uma prova irrefutável, que eu acho que tudo caminha nessa direção, É né? isso aí. É difícil saber, obviamente, partes da investigação vazaram, mas nem tudo vazou. Agora, a cronologia, os números, os dados, o comportamento do Silvinei antes, durante e depois da eleição, o fato dele ter mentido à CPI, não precisava mentir à CPI, Kennedy. Não tem motivo para o cara omitir os números, mudar os números e tentar. A única razão para ele mentir é tentar falar que não houve um objetivo, principalmente, de fazer isso no Nordeste. Quer dizer, ele É, sabia o que sabia. ele precisava fazer, quer dizer, ele se autoincriminou. Como eu digo, felizmente eram caquistocratas, eram muito incompetentes e burros, né? Porque esse comportamento é autoincriminatório. Sim. Competentes, Ele já burros, mas devia ter recebido perigosos. ordem de prisão durante o depoimento na CPI. Perigosos. Governaram o país durante 4 anos, destruíram políticas públicas, olha, jogaram o Brasil no buraco. Zé, então você tem que fazer essa síntese. Preso agora como Silvio se autoincriminou mentindo à CPI. Antes de você fazer a síntese, eu vou dar aqui que a enquete está no ar. Quem respondeu melhor? Qual foi a última atrapalhada dos militares na segurança de Lula? Kennedy, e-mails para Cid mostram que GSI virou gabinete de insegurança institucional. Público, militares entregaram a agenda de Lula aos golpistas. Tá? Aí, pessoal, vê quem. Votem aí, pessoal. E tentem ajudar o Danilo lá. Ele estava reclamando do algoritmo aí, Zé. Tá favorecendo a gente nas enquetes aí. Né? Então Era vamos bom tentar. para a gente manter as aparências aqui, evitar a gente se auto-incriminar, como fez o Silvinei, Exato. deixando o Isso. Danilo ganhar uma vez, né? Era É o isso. mínimo É que a isso. gente podia fazer. A minha síntese, Kennedy, é: Silvinei se auto-incriminou ao mentir sobre ônibus parados pela PRF no Nordeste, ao mentir à CPI sobre ônibus parados pela PRF, né, no segundo turno. Boa. Silvinei se autoincriminou ao mentir à CPI sobre É, ônibus parados no Nordeste, no NE, no 2T, para é. caber. A Larissa vai tá com trabalho hoje. Na minha, ela já deu uma sugestão aqui. Caso Mauro Cid mostra que já se virou gabinete de segurança institucional.